Depois de muito procurarmos um nome que julgássemos verdadeiramente apropriado para o hotel, acabámos por encontrar aqui, nesta inscrição muito antiga, nesta pedra, aqui nas escadas de Minerva. Um dia víamos aqui a passar, lemos Sapientia, que quer dizer sabedoria em latim, e logo percebemos que tínhamos encontrado um nome verdadeiramente apropriado para um hotel que fica situado aqui ao lado de um templo do saber, como é esta universidade, com mais de 700 anos. Sapiência é um nome verdadeiramente diferenciador e também referenciador do que é o hotel. É um naming que os turistas facilmente apreendem e, sobretudo, gostam. Sapiência é um hotel cheio de livros e de história e cheio de histórias ligadas à vida literária. Costumamos dizer que ficar aqui é fazer parte da história. Eu diria que o Sapiência é um hotel, sobretudo, cheio de história, ligado à história, sobretudo à história literária deste país, pensando que grande parte dos escritores tradicionais e clássicos portugueses passaram por Coimbra e viveram uma vida coimbrã, uma vida boémia coimbrã, e que nós, de certa maneira, acabamos por ter aqui dentro também do nosso hotel. Portanto, eu diria que é um hotel ligado à vida literária e à vida boémia coimbrã. Esta ideia do hotel literário e do turismo literário, eu vejo-a de forma muito positiva, porque é uma forma, inclusivamente, de tornar o turismo mais sofisticado, mais exigente do ponto de vista cultural e de apostar muito na memória. Ora, a memória está em grande parte na literatura. Dir-se-á, mas os hóspedes que venham ao hotel literário não vêm cá para ler, mas porventura respiram alguma coisa do que é o ambiente da escrita literária, da edição literária, da produção literária, nem que folheiem apenas meia dúzia de livros e levem com eles a memória de alguns nomes, quem sabe se esses nomes não passam a ser nomes das suas vidas. Na pesquisa grande que fizemos na história, precisamente por causa desta vida boémia, literatura boémia portuguesa aqui em Coimbra, nós fomos fazer uma pesquisa muito profunda e acabámos por encontrar em alguns livros de Eça de Queiroz, de António Nobre e de Antero de Quental, três grandes referências da literatura, acabámos por encontrar referência a uma tasca das tias Camelas, que era a tasca mais conhecida dos boémios da altura e muito frequentada pelos estudantes. Era uma das suas memórias melhores de Coimbra, essa taverna das tias Camelas, e as ceias desabaladas que custavam 70 reis, comidas ruidosamente na penumbra fumarenta das pipas, com o prato de sardinhas em cima dos joelhos, por entre temerosas contendas de metafísica e de arte. E que sardinhas! Que arte divina em frigir o peixe! Muitas vezes em Paris se lembrara das risadas, das ilusões e dos pitéus de então. A tasca das tias Camelas era uma tasca, um restaurante barato, frequentado pelos estudantes, estamos a falar do século XIX em particular, e que era propriedade de irmãs chamadas Camelas, creio que era o sobrenome ou talvez até a alcunha. E há muitas ocorrências, designadamente em textos do Eça, da tasca das tias Camelas como o lugar onde se ia comer sardinha assada barata, vinho tinto carrascão, onde se fumava e onde se discutia, porque é preciso ter em conta que esse era o tempo também das tertúlias.
E as tertúlias, como espaço de discussão, de irreverência, desempenharam um papel muito importante na nossa literatura do século XIX e ainda na do século XX. Eu diria que os clássicos e os tradicionais grandes escritores portugueses estão aqui representados em casa e neste hotel. Vamos falar de Eça de Queiroz, Antero de Quental, António Nobre, Miguel Torga, Bocage, Luís de Camões, Fernando Namora, Vitorino Nemésio e depois mais poetas como Mário Sá Carneiro, Virgílio Ferreira. Enfim, eu diria que estão aqui representados os grandes escritores portugueses. O que estes escritores têm de comum é o facto de terem, todos eles, estado em Coimbra, vivido em Coimbra. Miguel Torga viveu uma grande parte da sua vida em Coimbra, estudaram em Coimbra e, portanto, de alguma forma deixaram uma marca pessoal naquilo que escreveram, e essa marca pessoal é a marca pessoal, em boa parte, dessa sua experiência coimbrã. Trouxemos para dentro de casa exatamente essas memórias dos escritores, dos principais escritores portugueses. Nós temos uma sobremesa que é muito boa, profissional, que se chama Jardins do Eça, numa homenagem a Eça de Queiroz, que foi um grande escritor, como sabemos, e que viveu e que passou aqui por Coimbra e que acabou por imortalizar também em alguns livros dele aquilo que é hoje também o nome do nosso restaurante, que se chama Tasca das Tias Camelas. Antonino Vidal foi um homem muito importante na Coimbra do século XIX, que importou várias castas de vinhos do Brasil. Ele próprio foi diretor do Jardim Botânico e era um professor importante aqui na Universidade. E nós, em homenagem a esse nome, Antonino Vidal, acabámos por fazer exatamente o vinho Antonino Vidal. Ele que foi também o construtor destes 3 edifícios, onde hoje existe o Sapiência. A fotografia do nosso hóspede, nós teremos basicamente 80% de turistas estrangeiros e 20% de portugueses. Naturalmente que os 20% portugueses conhecem e muitos vêm de propósito para este hotel por ser, de facto, um hotel que tem essa ligação com a literatura. E há muitos hóspedes portugueses que nos procuram exatamente e que pedem especificamente para ficar no quarto Fernando Pessoa, no quarto Eça de Queiroz. Os outros turistas, os 80%, digamos, que compõem os nossos turistas, vêm, desconhecem por completo, mas quando saem levam uma ideia mais clara do que é a literatura portuguesa, até porque nós temos a preocupação de ter em todos os quartos uma descrição sumária de quem é o escritor que dá nome ao quarto, qual foi a sua obra e, sobretudo, com livros também desse mesmo autor. Isso faz parte desses detalhes, desses preciosismos que nós gostamos de sublinhar aqui no nosso hotel. Hoje em dia o mercado turístico divide-se em vários segmentos e este segmento do turismo literário é claramente importante, porque há muitas pessoas que gostam, que apreciam e que amam a literatura, conhecem os escritores, conhecem as suas obras e depois procuram exatamente não só os escritores, mas também alguma coisa que lhes diga respeito e que tenha ligação com esses escritores. E depois, se falarmos dos estrangeiros, e se os hotéis tiverem a preocupação, como nós temos, de mostrar quem são esses escritores, qual foi a obra importante que fizeram, eu acho que aí ganhamos todos muito.